Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor doutor da Randa Cunha Nascimento. Hoje vamos falar sobre uma temática, pelo menos que eu considero muito interessante, que é a avaliação física do complexo bíceps labral, tá? E como integrar esse tipo de informação na nossa prática clínica, que é fundamental. Então vamos lá, tá bom? Então, antes de mais nada, se você considera os conteúdos aqui da minha página do YouTube como algo interessante, como algo que agrega, dá uma curtida aí, porque isso ajuda ali no algoritmo do YouTube, tá bom? E recomenda para alguém, né? Para quem tiver interesse, me siga, tá? Então, vamos lá. Para essa aula hoje, eu trouxe dois artigos importantes que eu fiz a leitura e aplico isso também na minha prática clínica, tá? É um artigo que é da Jospit, esse aqui de cima, que é um comentário clínico. Para quem não sabe, né, a JOSPT, que é o Jornal de Ortopedia, Fisioterapia e Treinamento, é um dos periódicos científicos mais respeitados do mundo, tá bom? E ali você tem vários artigos, né, que são publicados, desde estudos aleatórios controlados de alta qualidade, revisões sistemáticas, meta-análises. E dos artigos, né, ou do tipo de artigo que eu gosto muito, é quando nós temos ali nota técnica, como daqui de baixo, tá bom? Aqui, ó. A caneta aqui, ó. Você tem essa nota técnica aqui. E você tem esse primeiro aqui, que é um comentário clínico. Tudo bem? E por que eu gosto desses artigos, tá? Lembrando que eu considero todos, tá? E eu entendo ali de forma relevante a pirâmide da evidência, mas por que eu estou falando isso? Os artigos das JOSPT, quando eles são publicados, eles têm isso aqui, ó, nível de evidência, quando é publicado. Que ele tá aqui, ó, 5. Mas nível de evidência 5 é bom? Não, não é algo bom, mas é também algo importante, tá? Então a gente tem que ter um ceticismo saudável, mas tem que diferenciar, né? O que a gente pode aplicar na nossa prática clínica ou não. Então aqui, ó, que vocês estão vendo, isso aqui é o nível de evidência, né? Então você tem evidência do tipo 1, que é justamente evidência obtida de estudos de alta qualidade, estudos prospectivos, estudos aleatórios controlados e revisões sistemáticas. Mas lembrem assim, pessoal, a Dahan é uma revisão sistemática, mas nem toda revisão sistemática é de alta qualidade. Então por isso que a gente tem que ter cuidado. Ah, é um comentário clínico. Beleza. O comentário clínico ou a nota técnica aqui, ela se encaixa no quinto aqui, ó, no número 5, que é a opinião de um expert. Mas lembre que a opinião de um expert, principalmente nesses papers aqui, é um cara que é da ciência, tudo bem? Ele publica os artigos científicos, mas ao mesmo tempo ele atua na prática clínica. Então é como se eu estivesse conversando com Ryan Krupp ali em cima, ou com Matthew Bryan. É como se eu estivesse conversando com eles. Entender o que eles aplicam na prática clínica, como e por quê. Então, por isso que esses artigos de comentário clínico eu considero fundamental, tá? E vamos lá então. O primeiro, que é da Jospit, ele fala sobre dor no tendão da cabeça longa do bíceps, diagnósticos diferentes, como também o tratamento. E o segundo, ele fala sobre uma revisão compreensiva de exames físicos que avaliam ali o complexo bíceps labral do ombro, exatamente o que vocês acabaram de ouvir, complexo bíceps labral, tá? E por que eu estou colocando aqui essa informação? Agora eu vou para os artigos científicos, tá? Até para vocês entenderem melhor. Como também é um software que eu utilizo que ajuda bastante na compreensão do que eu vou falar. Olha só que nome interessante. Eu acho que muitos dos senhores que estão aqui não ouviram falar. Complexo bíceps labral. Mas por que complexo bíceps labral? Então, vamos lá à fonte. Tudo bem? Aqui, cadê? Bem, acho que agora vocês estão vendo aí essa figura que é super legal, né? Esse software que eu utilizo.
E aqui nós temos algumas estruturas importantes que devem ser avaliadas, né? Então aqui você tem o ligamento acromioclavicular, ligamento coracoacromial, tudo bem? Aqui você tem alguns ligamentos que nós chamamos de ligamentos coracoclaviculares, né? Que é o trapezoide e aqui o conoide aqui atrás. É importante até lembrar disso aqui, pessoal, porque às vezes você vai receber um aluno, cliente, paciente ou atleta que passou por uma lesão acromioclavicular. Então, é algo aqui, vocês estão entendendo? Enfim, continuando. Aqui, já que eu estou apresentando, nós temos aqui essa bursa subacromial, que é legal de se entender. Aqui vocês estão vendo o espaço subacromial. Aqui você tem o tendão, né? O músculo aqui, o ventre muscular do supraespinhoso, mas a parte final aqui é justamente o tendão, tá bom? Aqui você tem o ligamento coraco-humeral, tudo bem? Aqui você tem o ligamento transverso humeral. Por que é importante entender? Porque aqui embaixo desses dois aqui fica quem? O tendão da cabeça longa do bíceps, que passa aqui pelo sulco braquial, como também pode ser chamado de sulco intertubercular, tudo bem? E isso aqui, esse azulzinho que vocês estão vendo, é o que, Dahan? É uma membrana sinovial. Exatamente. E aqui você tem a continuação ali do tendão da cabeça longa do bíceps. Dito isso, onde eu quero chegar? Então, vou selecionar só isso aqui, até para vocês entenderem. Dahan, onde que fica a origem do músculo, né? Quando eu falo assim, tendão, você tem a cabeça longa, que é essa aqui, e a cabeça curta, tá? A origem dos dois difere. Então, o tendão da cabeça longa do bíceps, se vocês estão vendo aqui, ó, vou até aproximar mais um pouco, ele tem origem aqui no tubérculo supraglenoidal. Por quê? Ele fica aqui em cima, né? Acima da cavidade glenoide, que é esse lugarzinho aqui. O outro é o processo coracoide, tá? Então, o lugar de lesão mais comum vai ser esse aqui, ó. Bíceps, tendão da cabeça longa do bíceps. E por que é importante entender isso? Se vocês olharem muito bem aqui, como ele tem uma origem, um tubérculo supraglenoidal, vocês estão vendo que ele faz meio que um gancho por cima da cabeça do húmero, né? Então, às vezes, em um laudo, vocês vão perceber assim, vai estar escrito assim, condropatia bicipital. Aí você fala, condropatia? Condro vem da articulação. O que tem a ver com condropatia bicipital? É porque quando está escrito no laudo da ressonância magnética, a condropatia bicipital é justamente provocado pelo atrito do tendão da cabeça longa do bíceps, nessa parte proximal, com a cartilagem articular aqui da cabeça do húmero. Então isso acaba por promover ali uma degeneração. É isso que ele quer dizer como condropatia bicipital. Bem, esses músculos aqui, né, colocando aqui o bíceps de forma geral, qual é a função deles? O que eles fazem? Né? Então a gente começa a entender aqui, ó, flexão de ombro, tudo bem? Fazem também a flexão de cotovelo, como também faz o movimento de, olha lá, de supinação. Então, um indivíduo que, por exemplo, tem uma tendinopatia do tendão da cabeça longa do bíceps, provavelmente ele vai sentir dor nesses movimentos, de flexão do ombro, de fazer a supinação, tudo bem? Como também fazer ali a flexão de cotovelo. Vocês estão entendendo? É por isso que é importante entender a parte básica da anatomia para a gente entender o formato de prescrição. E aí vem algo mais interessante. O que, Dahan? Se eu voltar aqui, ó, no local da inserção da cabeça longa do bíceps, bem aqui nessa parte aqui, ó, onde está a seta, fica a fossa glenoidal, tudo bem? E bem aqui em volta dela, você tem o que nós chamamos de labrum, ou lábio, né? Aqueles que já ouviram falar, já pegaram ali no laudo, lesão SLAP. O que é isso? Lesão labral, mas antero-posterior, então depende. Então, onde eu quero chegar? Beleza. Dito isso, vou tirar aqui esses ligamentos, tá? Todos eles são importantes, mas é isso aqui que eu quero que vocês vejam, tá bom? Bem aqui em volta dessa região da fossa glenoidal, a gente vai ter o labrum, ou lábio. E qual a importância de entender isso? Porque a origem do tendão da cabeça longa do bíceps, voltando aqui, vou retirar aqui, a origem, oh meu Deus do céu, do tendão da cabeça longa do bíceps é bem aqui, ó, olha lá. Vou colocar aqui de novo daquele jeito, tudo bem? Tubérculo supraglenoidal. E olha só que interessante, 50% do tendão da cabeça longa do bíceps, e essa informação corrobora, inclusive com o livro do Donald Newman, citado também no livro da Jospit,
50% vem do tupérculo supraglenoidal, mas 50% também do tendão da cabeça longa do bíceps tem aderência, adivinha onde? No lábio ou no labrum. Por isso que lesões do bíceps também podem estar ou estarão associadas com lesão também do labrum. E aí vem um negócio interessante. O que, Dahan? Quando a gente fala disso, onde eu quero chegar, tá? Vou até aqui desenhar. Quando ele fala assim, a lesão antero-superior, vamos quebrar aqui em alguns quadrantes, né? Então essa parte anterior e essa aqui também é a parte anterior, tudo bem? Essa aqui é a parte superior, oh meu Deus do céu, da RAM. Vamos de novo. Então, colocar aqui em 4 partes. Então você tem a parte antero-superior, antero-inferior, póstero-superior e póstero-inferior, tudo bem? Então, quando ele fala lesão labral antero-posterior, então é justamente aqui nessa região, né? Ou perto aqui dessa região. E por que é importante saber disso? Porque justamente nessa região, antero-posterior, você tem o que aqui? O labrum, né? Principalmente no local de inserção, origem, no caso, da cabeça longa do bíceps, do tendão da cabeça longa do bíceps. E por que eu estou falando isso? Porque a cabeça do húmero, ela realiza aqui alguns movimentos de rolamento, como também de deslizamento, né? Aí entra na artrocinemática dessa articulação glenomeral. E nos movimentos, quando você tem flexão, rotação interna, o cruzamento aqui no tronco, a cabeça do húmero ela tende a ir anteriormente e também translacionar superiormente. Entende? Quando eu falo translação, é o seu movimento em direção ao acrômeno, ou à parte superior. Mas quando ela faz a translação superior, isso pode pinçar essa região. Olha só que interessante. Interessante, claro, do ponto de vista da informação. E outra coisa muito bacana, que a galera também esquece, principalmente em indivíduos que passaram por cirurgia de ombro, já ouviram falar de capsulite adesiva, né, do ombro. O que é isso? Essa região aqui que vocês estão vendo é uma cápsula. E essa cápsula ela pode apresentar uma certa rigidez. Exatamente. Então, quando você tem uma rigidez, né, da cápsula posterior, que é essa parte mais interna, lembrando que na parte interna você tem ali a membrana sinovial, mas quando você tem um retesamento dessa parte posterior, tudo bem? A cabeça aqui do húmero que vocês estão vendo aqui, ela acaba fazendo uma rotação mais anterior e translação superior. Vocês estão entendendo isso? Então isso é muito importante compreender. E por que eu estou falando isso, né? Cara, nós temos alguns protocolos de reabilitação. Então vai depender se o seu aluno, cliente, paciente veio por uma pós-cirurgia de tenotomia, como também tenodese, se não me engano são esses os nomes, né? E por que eu estou falando isso? Porque aqui nesse segundo paper, por isso que eu gosto bacana, quando o indivíduo ele chega, né, com algumas dores específicas, eu sei que o exame de imagem é importante, mas os testes, né, o exame físico também ele é fundamental, tanto para você, profissional de educação física, como também você, fisioterapeuta. Por que eu estou falando isso? Porque existem alguns testes aqui, olha só que bacana, né? Isso aqui é um teste específico de resistência, o indivíduo ele fica na posição de abdução do ombro em 90 graus e flexão do cotovelo no ângulo de 90 graus e faz uma resistência ali para trás, né? Então esse teste ele tem um objetivo. Esse aqui de palpação ele coloca aqui em inglês túnel bicipital, né? Mas é a mesma coisa que sulco bicipital ou também sulco intertubercular. Então você vê que ele palpa ali essa região da parte proximal do tendão da cabeça longa do bíceps e faz ali uma rotação interna e rotação externa. Por que esses testes eles são importantes? Inclusive coloquei esse teste, esse paper, esse artigo científico lá no meu grupo de WhatsApp, que é a tribo da prescrição inteligente. Se você não faz parte, por favor, faça. Eu sempre vou colocando ali algumas informações. E qualquer coisa, depois baixe esse artigo, é bem tranquilo. E por que eu estou falando isso, né? Porque os testes específicos no qual
eu estou colocando aqui, inclusive nessa tabela 1, ele coloca aqui, né? Patologias comuns em 3 zonas do complexo bíceps labral, né? Então, esses testes específicos, eles são feitos para quê? Para justamente avaliar, por exemplo, lesões, ó, SLAP, o que é SLAP? Lesão labral antero-posterior, vocês estão vendo? Lesão labral anterior, posterior. E você vê aqui que nós temos também lesões na junção, né? Então, assim, como assim, Darran? Lesões parciais do tendão da cabeça longa do bíceps, condropatia bicipital, aquele coloca, né, como condromalácia, na verdade, bicipital, aquilo que eu comentei anteriormente, né? Então, tudo isso aqui tem um objetivo. Isso aqui, ele coloca lucid bodies, né? São corpos flutuantes, então são pequenos fragmentos ali do osso que ficam ali flutuando no líquido sinovial, né? Então isso também pode ser identificado ali na ressonância magnética. Então, por que é isso, cara? Por que isso é importante? Porque esses testes específicos que eu estou demonstrando aqui, eles servem justamente para avaliar isso, né? E aí vem uma questão, você está colocando isso na sua prática clínica? Sim ou não? E por quê? E aí vem algo interessante, né? Que ele coloca aqui de técnica cirúrgica, mas essa parte inicial eu achei muito legal, né? Eu considerei muito bacana. Que ele coloca assim que antes de qualquer avaliação específica de manobra, ele coloca que o aluno, cliente ou paciente, ele deve passar por uma avaliação inspeção escápulo-torácica, né, da articulação glenohumeral, que deve ser avaliado, juntamente com o exame da coluna cervical. Por que, Darran, isso? Cara, eu, Darran, tenho uma compressão do saco dural, justamente naquelas regiões ali cervicais. E isso, consequentemente, eu tenho uma protusão discal que comprime o nervo. E olha só que interessante, desses nervos que são comprimidos ali, eles inervam ali meu músculo do manguito rotador, supraespinhoso e infraespinhoso. Então, por isso que é importante. Às vezes a etiologia, né, o local da lesão, ou a causa, é isso que eu quero dizer, vem de uma protusão discal, de uma hérnia de disco cervical que pinça ali algum nervo específico que inerva ali o músculo do manguito rotador. Então você começa a tratar o manguito rotador sem tratar a causa original. Por isso que eu estou falando isso. Então, olha só que legal. Então ele coloca assim, que inclui exame da coluna cervical, palpação dos acidentes ósseos, né? Movimentos passivos de ativos na amplitude de movimento, de abdução, rotação interna, testes de força. Aí vem na prática clínica tem um teste manual, né, de Oxford, ele tem a sua aplicabilidade, apesar de algumas críticas de algumas pessoas, mas eu considero aplicável em alguns momentos, ou então de um dinamômetro, né? Mas é isso, tem que considerar. E por que eu estou falando isso? Porque o que as pessoas costumam ficar mais atentas? Darran, qual é o protocolo que eu utilizo? Meu irmão, esse aqui, por exemplo, citado no artigo da JOSP, ele fala, né? Protocolos diferentes, né? Para tenodese, tenotomia e por aí vai. O que adianta você replicar um protocolo se você não entende da base? Entende? É isso que é fundamental. O que adianta você entender de protocolo se você não entende da base? Porque muitos consideram assim, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso. Tá, mas por que você vai fazer isso? Ah, mas o protocolo X fala tal. Tá, mas o protocolo não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Então, legal que tem, inclusive, protocolos, né? Utilizado na própria clínica do pesquisador desse artigo científico aqui, que é do Ryan Krupp. Isso é muito legal. Mas veja, antes de qualquer protocolo, né? Esse aqui é um protocolo de reabilitação para tendinopatia do bíceps, né? Aqueles indivíduos que não vão passar por uma operação. Mas antes de qualquer protocolo, veja, galera, você tem muito conhecimento que tem que ser absorvido, ó. A tenotomia do bíceps, aqui, ó. Tenodese, por aí vai. Mas antes disso, tem muito conhecimento que tem que ser absorvido antes para você começar a tratar, né? Então, eu vejo que, infelizmente, profissionais de educação física e também fisioterapeutas está faltando esse gancho importante, tá? Então, se você gostou dessa aula de hoje, dá um like aí. E isso tudo é um aquecimento para o meu curso online que vai ter brevemente, né? Em breve, sobre o complexo do ombro. Vai ser uma imersão clínica. Então, fique atento.
E é isso, obrigado.